O tempo de se esconder acabou. Fevereiro chegou e com ele o relógio do mundo marca a hora da verdade. O que Padre Pio viu em suas visões mais dolorosas está se cumprindo agora, neste exato mês, confirmando o alerta que ele fez há décadas. Ele falava sobre a grande prova. O momento em que a fé seria testada pelo caos financeiro e pela traição dentro da própria igreja. Muitos riram do frade de Pietrelcina, mas seus avisos eram detalhados e aterrorizantes, escritos em cartas que hoje se tornam revelações. O cuidado que ele deixou registrado não é sobre uma bomba caindo, mas sobre a perda da esperança, a escuridão silenciosa que tenta invadir sua casa, seu trabalho e, principalmente, a mente dos seus filhos e netos. O inimigo ataca o que é mais vulnerável. Se você não quer que nenhuma força maligna toque a sua casa e a sua família neste mês de perigo, escreva agora nos comentários e declare: minha família está blindada pelo manto de Padre Pio. O primeiro sinal, segundo o alerta de Padre Pio, não seria uma grande catástrofe mundial, mas algo muito mais sutil e destrutivo. A ilusão da segurança financeira desmoronando, levando milhões ao desespero e à perda de fé. É o perigo da miséria espiritual mascarada de aperto material. Você tem sentido uma pressão inexplicável nas suas finanças? Dívidas que não diminuem, portas de emprego que fecham sem motivo aparente, uma sensação constante de que o dinheiro escorre pelos dedos? Este é o teste profético se manifestando em sua vida. O inimigo usa o desespero material para roubar sua paz e a sua devoção, mas há um segredo de salvação que Padre Pio nos deixou. O frade dos estigmas revelou que a única maneira de furar essa barreira de miséria espiritual e material é através de uma confiança cega na providência divina e, crucialmente, através da oração diária do terço. As dívidas estão sufocando a sua vida e tirando seu sono? Padre Pio te chama à confiança absoluta. Comente agora mesmo: providência divina, entra na minha casa e na minha conta bancária, agora. O perigo real que Padre Pio associava a este período, que agora vemos se confirmar em fevereiro com a intensificação das tentações, é a frieza dos corações. O mundo está entrando em um estado de anestesia espiritual, onde a voz de Deus é ignorada. As pessoas deixam de lado o sacramento da confissão. A missa se torna um hábito e não um encontro, e a tentação de julgar o próximo e semear a discórdia se torna a norma. Padre Pio chorava ao ver o futuro da igreja, onde a fofoca, a vaidade e o erro doutrinário afastariam as ovelhas do aprisco seguro. Hoje você precisa tomar uma decisão urgente para a sua alma. Você vai se afundar nessa frieza generalizada ou vai acender a chama da sua fé com a ajuda dos céus? Essa escolha define se a profecia te destruirá ou se ela será a causa da sua salvação e santificação. Se você está se sentindo espiritualmente seco, sem vontade de rezar, e precisa de um banho de graça e fervor, agora, escreva o seu nome completo nos comentários. Vamos rezar por sua conversão e por um milagre de fervor nesta hora decisiva. O santo de Pietrelcina carregava os estigmas não apenas como prova de sua união com Cristo, mas como uma intercessão constante pelos tempos terríveis que ele sabia que chegaríamos. O sofrimento dele era pelo nosso hoje, para que tivéssemos a força para enfrentar a tribulação. Ele nos alertou sobre o pecado silencioso, que é mais devastador que a queda pública, a omissão. Fazer vista grossa para o mal, aceitar o erro como normal na sociedade, e o mais grave de tudo, não rezar pelos sacerdotes. Esse é o ponto-chave do alerta para fevereiro, a crise da autoridade e da fé. Padre Pio insistia: a única arma contra a avalanche de tentações e a crise da igreja que se intensifica neste mês é a oração incessante, o jejum e a intercessão pelos nossos pastores. Ele disse: o rosário é a arma. Não há tempo para hesitar. Use-a agora. Você está pronto para pegar a arma mais poderosa que Padre Pio nos deu e lutar contra a frieza deste tempo? Declare que você vai rezar o terço todos os dias deste mês, nem que seja só uma dezena, e comente: minha arma é o rosário. Eu sou guerreiro de Padre Pio.
Mas o que o santo de Pietrelcina previu que aconteceria especificamente nos meses que se seguem a este alerta? O segredo está ligado à saúde e a um sinal físico que atingiria o mundo. Preste muita atenção no que vou revelar agora, pois isso pode salvar a sua vida ou a vida de quem você ama. Padre Pio falava que o mundo seria atingido por uma praga de ansiedade e doenças da alma, que causariam mais baixas que a própria enfermidade física. As pessoas estariam tão desesperadas e sem fé que atacariam umas às outras. O amor se esfriaria por completo. Isso não é uma coincidência. A profecia de Padre Pio está se desenrolando à sua frente. As notícias de hoje, as brigas em família, a dificuldade de manter a paz interior, tudo isso é a manifestação da profecia do caos. O diabo quer tirar sua paz para tirar sua salvação. Se você tem alguém na família que está sofrendo com ansiedade, depressão ou qualquer doença da alma e precisa de um milagre de cura e paz urgente, coloque o nome dessa pessoa nos comentários agora. Vamos unir nossa oração à intercessão do santo estigmatizado. O frade capuchinho tinha uma visão clara das artimanhas do inimigo. Ele sabia que, nesta era, o ataque viria pela distração e pelo luxo desnecessário que prenderia as almas em uma gaiola dourada, fazendo-as esquecer do céu. Padre Pio nos ensinou que a virtude mais importante para estes tempos é a humildade. O orgulho é a porta de entrada para a profecia da desgraça se cumprir em sua vida. A soberba te impede de pedir ajuda a Deus e te faz pensar que você pode vencer o mal sozinho. Cuidado! O alerta mais pessoal de Padre Pio para você hoje é este. Reze, espere e não se preocupe. Ele sabia que a preocupação é um pecado silencioso que desonra a providência divina e abre a porta para o inimigo. Se você se preocupa demais, você não confia em Deus. Você sente que a preocupação está consumindo sua saúde e sua fé? Quebre esse ciclo agora mesmo e declare sua confiança nos planos de Deus. Comente: Eu confio em Ti, Senhor. Padre Pio, me ajude na fé. O que fazer diante dessa iminência profética? A resposta de Padre Pio era simples, mas radical. Consagração total ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Essa é a arca que nos protegerá durante a tempestade que se intensifica em fevereiro. A consagração é um escudo contra as mentiras do mundo. É uma declaração de que você não pertence mais a este caos, mas sim ao reino de Deus. Você deve se esconder sob o manto da Virgem, como Padre Pio sempre fez, para se proteger do perigo. Ele nos ensinou: a Santíssima Virgem Maria é o atalho para chegar a Jesus. Neste tempo de grande confusão e falta de clareza, precisamos desesperadamente do discernimento maternal. Não tente navegar nesta crise sem ela. Se você acredita que Maria é o caminho seguro e que ela pode te proteger do mal que cerca o mundo, demonstre sua fé e devoção agora. Comente: Mãe, passa à frente. Cubra-me com seu manto. O segredo dos grandes santos em tempos de crise sempre foi a Eucaristia. Padre Pio passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento, buscando forças não apenas para si, mas para os milhões de filhos espirituais que ele sabia que precisariam de ajuda no futuro. A profecia de fevereiro se torna inofensiva se o seu foco estiver no tabernáculo. O inimigo não pode tocar em quem se alimenta do pão da vida com frequência e devoção. Você precisa de Jesus, e precisa dele agora, mais do que nunca. Padre Pio lamentava que muitos católicos frequentariam a igreja como se fosse um clube social, esquecendo a magnitude da presença real de Cristo na hóstia. O alerta para nós é: volte ao fervor eucarístico. Não trate o sagrado como comum. Você tem deixado a missa de lado ou assistido a ela sem a reverência devida? Quer a graça de Padre Pio para reacender o seu amor pela Eucaristia? Declare nos comentários: Meu corpo é templo do Senhor. Viva Jesus Eucarístico! O Padre Pio revelou um detalhe pouco conhecido sobre o mês que se inicia. Ele disse que neste período específico, o diabo teria permissão para aumentar as tentações de impureza e desespero, usando a solidão e o isolamento forçado como ferramentas principais. O isolamento é um campo fértil para o demônio plantar o medo e a dúvida.
Se você se sentir sozinho, abandonado, ou se a tentação de se afastar dos sacramentos for forte, lembre-se das palavras do frade: você nunca está sozinho. Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Ele prometeu que jamais abandonaria seus filhos espirituais, mas você precisa clamar. Você precisa invocar a ajuda dele com fé e urgência. Está se sentindo sozinho e atacado pelas forças do desespero? Clame a ajuda do santo estigmatizado. Comente agora: Padre Pio, venha me socorrer neste deserto. O perigo profético não é apenas externo. Padre Pio nos alerta sobre o perigo da autocomiseração, de se vitimizar e de focar apenas nos próprios problemas. Isso é egoísmo espiritual e é altamente destrutivo. A maneira de vencer o egoísmo e a crise é focar na caridade, na ajuda ao próximo. Padre Pio curava almas e corpos através de sua obediência radical e do seu amor incondicional pelos mais pobres e doentes. Seja a luz no meio da escuridão que Padre Pio profetizou. Ajude alguém hoje. Ofereça sua oração por um estranho. Essa é a maneira de quebrar o ciclo da frieza. Qual ato de caridade você vai prometer fazer hoje, em honra a Padre Pio, para quebrar a maldição da frieza? Escreva seu propósito de caridade nos comentários e receba a bênção do céu. Lembre-se do cuidado final de Padre Pio. A perseverança. Não basta começar fevereiro com fervor. Você precisa terminar o mês e o ano de joelhos, firme na rocha. A fé não é um evento, é um hábito. O grande segredo dos santos é a repetição. Repetição da oração, repetição da caridade, repetição da confissão. É o que nos mantém blindados contra o caos que se revela. Padre Pio nos prometeu o céu se fôssemos perseverantes. A tentação de desistir é forte, mas a salvação está reservada para aqueles que lutam até o fim. Seja forte. O céu está te observando, agora. Se você está determinado a lutar até o fim pela sua salvação e pela salvação de sua família, escreva com toda a sua fé: eu perseverarei. Eu sou de Cristo. Continua. Eu perseverarei. Eu sou de Cristo. Continua. Cuidado. O inferno tremeu quando Padre Pio fez essa declaração. O demônio que o visitava noite após noite no convento de San Giovanni Rotondo sabia que não poderia quebrar a fé daquele frade. Mas ele tentou. E as batalhas que Pio travava eram físicas. Os frades que dormiam nos quartos vizinhos escutavam os sons. Ouviam cadeiras quebrando, gritos abafados e, pior, o som metálico de chicotadas que pareciam rasgar a carne. Eles se levantavam assustados, prontos para intervir, pensando que assaltantes haviam invadido o convento. Mas era sempre a mesma cena. Padre Pio sozinho no quarto, exausto, às vezes jogado ao chão, mas sempre com o rosário apertado na mão. O demônio não vinha apenas como tentação suave, ele vinha como um bruto, espancando fisicamente o santo para tentar esgotá-lo, para fazê-lo desistir de sua missão. O mal só tem o poder que você dá a ele. Você acredita que a oração é seu escudo contra ataques que você nem percebe? Se sim, mostre sua coragem e declare agora nos comentários: eu resistirei ao inimigo pelo poder do rosário. O segredo revelado por Padre Pio era que a luta espiritual não se trava apenas na mente. Ela tem consequências reais, físicas, que afetam seu corpo, seu sono e até a paz da sua casa. Você acha que aquela doença repentina ou aquela briga familiar injustificada é apenas coisa da vida? Padre Pio diria: alerta! Pode ser um ataque direcionado. O demônio, desesperado com a quantidade de almas que Pio arrancava de suas garras através do confessionário, redobrava a fúria. Ele via Padre Pio como um inimigo pessoal, um general de Cristo postado na linha de frente, desviando o tráfego que ele, o diabo, havia planejado meticulosamente para o abismo. Pio carregava as marcas das chagas, mas também as marcas dos golpes demoníacos. E ele nos ensinou uma lição de urgência. Não espere o ataque físico para se defender. Sua defesa começa agora, no momento em que você fecha a porta para o pecado pequeno. Você está carregando um fardo que não é seu?
Padre Pio via os fardos que o inferno colocava nas pessoas. Se você quer que essa opressão vá embora hoje, declare com fé inabalável: Pai Pio, tire o peso das minhas costas. Vamos falar sobre o poder assustador do confessionário de Padre Pio. A fila era interminável. Pessoas vinham de toda a Europa, esperando dias, às vezes semanas, apenas para passar 5 minutos diante daquele frade estigmatizado. E era ali que o julgamento divino acontecia, antecipadamente. Pio tinha o dom da ciência dos corações. Ele sabia exatamente o que estava escondido, o pecado que a pessoa tinha vergonha de confessar, ou, pior, que tinha planejado omitir. Houve o caso do general orgulhoso. Entrou na cela de confissão, declarou alguns pecados leves, pronto para sair purificado. Mas Padre Pio o deteve com um olhar que parecia ver através da alma. O general empalideceu. Padre Pio, sem levantar a voz, mas com a autoridade de Cristo, disse: Você está esquecendo um pecado grave, general. Aquele que você cometeu em 1947, quando mentiu sob juramento e arruinou a vida de um homem inocente. Você não tem coragem de pedir perdão por isso? O general desabou em lágrimas. Aquele era um segredo que ele pensava ter enterrado para sempre. Padre Pio o forçou a encarar a verdade. A confissão não é um teatro, é uma cirurgia espiritual. Você tem um segredo que está corroendo sua paz? Um erro do passado que ainda te assombra? Se você está pronto para entregar isso a Deus e sentir a liberdade, comente o símbolo do seu perdão. Pomba branca. O perigo de omitir um pecado no confessionário é que você transforma o sacramento da salvação em um ato de profanação. Você sai daquele momento mais sujo do que entrou porque adicionou a mentira. Padre Pio não aceitava isso. Ele expulsava as pessoas do confessionário se percebesse a má-fé. Ele gritava: Fora daqui! Volte quando estiver pronto para ser honesto com Deus. Para ele, a urgência da conversão era real. Não havia tempo para joguinhos espirituais. A morte poderia chegar a qualquer momento e a alma precisava estar impecável. Padre Pio entendia que o demônio usa a vergonha e o orgulho para nos manter presos. Ele nos faz acreditar que nosso pecado é tão grande que Deus não pode perdoar, ou tão pequeno que não vale a pena mencionar. Ambos são leis satânicas. Você está com dívidas tirando seu sono? Padre Pio sabia que a preocupação financeira desviava o foco de Deus. Ele quer interceder por sua prosperidade. Comente agora: Providência divina, entra na minha casa. Padre Pio era um profeta do nosso tempo. Ele via a direção perigosa que o mundo tomaria. Ele alertava sobre o esfriamento do amor, sobre a invasão do materialismo e, o mais grave, sobre o ataque direto à família. Para Padre Pio, o lar deveria ser um santuário, uma pequena igreja. Mas ele lamentava que as famílias estavam se tornando campos de batalha, onde a oração era esquecida e a fé ridicularizada. Ele via o futuro da nossa sociedade sendo corroído pela base. Ele dizia: se o demônio conseguir destruir a família, ele não precisará mais destruir a igreja. É um alerta terrível para hoje. Olhe ao seu redor. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Quantos filhos estão sendo criados sem a luz de Cristo? A solução, segundo o Padre Pio, estava na simplicidade, a oração, o rosário, o catecismo ensinado no lar. Ele insistia: rezem o rosário todos os dias e o milagre virá. Essa não era uma sugestão, era uma ordem espiritual para a sobrevivência da alma. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos este ano, escreva agora nos comentários: São Miguel, proteja meus filhos. Declare essa armadura de fé. Padre Pio tinha uma relação íntima e vibrante com seu anjo da guarda. Ele o via, falava com ele e o enviava em missões. Para Pio, o anjo não era uma figura poética. Era um guarda-costas espiritual, um mensageiro urgente. Ele frequentemente instruía as pessoas: se você não conseguir falar comigo, mande o seu anjo da guarda. Ele vai me encontrar imediatamente, não importa onde eu esteja. O anjo da guarda era o e-mail celestial de Padre Pio.
Houve o caso de um homem na América do Sul. Precisava urgentemente de um conselho espiritual de Pio sobre um negócio arriscado. Não podia viajar. Em desespero, ele rezou, pedindo que seu anjo levasse a mensagem ao frade. No dia seguinte, em San Giovanni Rotondo, Padre Pio parou no meio de uma conversa, sorriu para o nada e disse aos presentes: "O anjo de um homem do Brasil acabou de me trazer uma pergunta. Diga a ele que a resposta é não. É um perigo. Você tem uma decisão importante a tomar? Uma dúvida que te atormenta? Peça orientação divina. Escreva o tema da sua dúvida. Trabalho, amor, família. E confie que Padre Pio intercederá pela luz dos anjos. Este é um segredo poderoso. Padre Pio nos ensina a usar nossos anjos da guarda, não apenas como protetores, mas como mensageiros ativos de nossa vontade a Deus e aos santos. Eles estão parados, esperando a sua ordem de fé. O motivo de Pio insistir tanto na Eucaristia era simples. Era a única coisa que o inimigo não podia tentar. O corpo de Cristo é o pilar, a fortaleza inexpugnável. Padre Pio passava horas celebrando a missa. Não era uma celebração rápida. Era um calvário repetido. Ele chorava, tremia, e a missa se estendia por mais de 1 hora. Os fiéis testemunhavam a dor física das chagas e a dor espiritual pela indiferença do mundo. Ele via na missa o ápice da salvação, o momento em que o céu e a terra se encontravam de forma tangível, e ele lamentava que muitos católicos frequentavam a missa por obrigação, sem real fé, apressados para sair. Alerta de Pio. A indiferença na missa é um pecado grave que atrai a desgraça. Não trate o corpo de Cristo como um ritual vazio. Trate-o como o que é, a fonte de vida e morte. Você tem alguém doente na família e precisa de um milagre urgente? Coloque o nome dessa pessoa nos comentários agora. Vamos nos unir em oração, pedindo a Padre Pio que toque essa pessoa com as chagas curadoras de Cristo. A bilocação de Padre Pio é um dos seus dons mais fascinantes. Ele podia estar em San Giovanni Rotondo confessando e, ao mesmo tempo, estar presente fisicamente em outros lugares, servindo a Deus em momentos de urgência extrema. Houve o caso de um soldado americano na Segunda Guerra Mundial, à beira da morte em um campo de batalha. Cercado, sem esperança. Ele não era particularmente religioso, mas lembrava-se de uma imagem de um frade barbudo que sua mãe venerava. De repente, a névoa da batalha se abriu e ele viu. Ali estava Padre Pio, em sua veste de franciscano, ajoelhado ao lado dele. Pio não disse uma palavra, apenas estendeu a mão sobre a cabeça do soldado. Os projéteis pararam. O soldado inexplicavelmente foi capaz de se arrastar para a segurança, ileso. Quando voltou para casa, a primeira coisa que sua mãe o fez foi visitar San Giovanni Rotondo. O soldado viu Pio. E Pio sorriu. Você demorou, meu filho. Fico feliz que você tenha voltado em segurança. Se você sente que está cercado por problemas e precisa de uma intervenção milagrosa agora, peça que Padre Pio se biloque em sua vida. Escreva: Pai Pio, venha me socorrer hoje. Esse poder de bilocação não era para exibição, era sempre para a salvação das almas. Padre Pio era a ponte entre o céu e a terra, e ele usava cada segundo de sua vida e cada dom para resgatar aqueles que estavam em perigo. Ele era o general que não descansava. Ele dormia pouquíssimas horas porque era quando o demônio o atacava mais violentamente. Ele vivia na cruz, e por isso, Deus lhe deu autoridade para caminhar sobre a terra e intervir em momentos críticos. Padre Pio alertava: não confiem na sua própria força. A autossuficiência é o veneno da alma. Você pode ser o mais inteligente, o mais rico, o mais poderoso, mas sem Deus, você é um alvo fácil para as artimanhas do inimigo. Você sente que algo ruim vai acontecer? Quebre essa maldição agora escrevendo: eu estou blindado pelo sangue de Cristo. Receba essa proteção imediata. O segredo de Padre Pio para a santidade era o foco inabalável. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Parece simples, mas é a chave para a paz em meio ao caos moderno. Reze.
Porque a oração é a respiração da alma. Espere. Porque Deus tem o tempo perfeito, e a ansiedade é falta de fé. Não se preocupe, porque a preocupação é a porta que abre para a tentação e o desespero. Ele era implacável contra o desânimo. O desânimo, para Pio, era a ferramenta favorita do diabo. O desânimo faz você parar de lutar, faz você duvidar do amor de Deus após um fracasso. Quando uma pessoa lhe dizia: "Padre, eu pequei de novo, eu não consigo parar", Pio respondia com ternura, mas firmeza: "Levante-se imediatamente. O demônio quer que você fique no chão. Levante e comece de novo a cada minuto se for preciso. Se o desânimo está te atacando e te fazendo duvidar da sua salvação, mande esse sentimento embora. Diga ao demônio que você está de pé. Comente: minha fé não será abalada." Padre Pio era conhecido por sua severidade, mas essa severidade vinha de um amor desesperado pela salvação. Ele via o valor eterno da alma. Ele entendia que um pecado, mesmo pequeno, poderia ser o fio que desata a teia da salvação. Ele insistia no exame de consciência diário. Não apenas uma lista fria de falhas, mas um momento de urgência para ver onde erramos e pedir perdão a Deus imediatamente. O sol não deve se pôr sobre sua raiva ou sobre seu pecado. Para Pio, o tempo era precioso. A cada segundo uma alma estava em risco. Por isso a devoção ao rosário era sua arma mais constante. Ele chamava o rosário de minha arma, a corrente que prendia o inferno. Quando as pessoas vinham a ele pedindo conselhos sobre grandes problemas, ele raramente dava planos complexos. A resposta era quase sempre a mesma: reze o rosário, reze o rosário, reze o rosário. Você tem um pedido impossível? Algo que só um milagre pode resolver? Padre Pio intercede por milagres diários. Escreva seu pedido. Não precisa ser detalhado, apenas o tema. Cura, emprego, volta de alguém. O segredo da eficácia do rosário, segundo Padre Pio, é que ele nos força a meditar sobre a vida de Cristo através dos olhos de Maria. É um antídoto contra a distração e a superficialidade do mundo. Padre Pio previu o futuro da Igreja, o ataque interno que viria com a perda da fé e a confusão doutrinária. Ele alertou que o perigo não viria de fora, mas de dentro das estruturas. Ele nos deixou a bússola. Fiquem firmes na tradição. Ajoelhem-se diante do Santíssimo. Confessem-se com frequência. Essas são as ordens de um general espiritual que viu a batalha antes que ela começasse. Ele nos disse que o único caminho para a paz interior é a total rendição à vontade de Deus. Não é fácil. É doloroso. Mas é a única forma de silenciar as vozes de ansiedade e medo que o inimigo planta em sua mente. Você tem medo do futuro? Da instabilidade do mundo? Quebre essa ansiedade agora. Escreva: eu confio na vontade de Deus. Ela é minha paz. A vida de Padre Pio foi uma homilia constante sobre o sofrimento redentor. Ele não apenas aceitou as chagas, ele as amou. Ele as via como um privilégio, um modo de participar ativamente na salvação das almas. Muitos tentaram entender o porquê de tanto sofrimento. Ele podia ter pedido a Deus para tirar as dores, para remover os ataques demoníacos, mas ele escolheu o caminho mais difícil, porque sabia que a cruz é a única escada para o céu. Quando você está sofrendo, lembre-se do urgente ensinamento de Pio. Ofereça. Não desperdice sua dor. Cada lágrima, cada dor de cabeça, cada frustração pode ser transformada em moeda de troca para a salvação de uma alma no purgatório. Se você está sofrendo fisicamente ou emocionalmente neste momento, ofereça essa dor a Jesus por intercessão de Padre Pio. Escreva um simples: eu ofereço minha dor, pela salvação das almas. Padre Pio era um devoto fervoroso das almas do purgatório. Ele as via, falava com elas e as ajudava. Para ele, o purgatório não era uma teoria teológica, mas uma realidade cotidiana, cheia de almas que precisavam desesperadamente de orações. Ele nos ensinou a importância da caridade espiritual. A maior caridade que podemos fazer por um falecido
é rezar para que ele chegue ao céu o mais rápido possível. Não deixe seus entes queridos lá. Reze agora. Padre Pio nos deu um alerta sobre a justiça divina. Ele não era um santo do Deus é apenas amor e tudo está bem. Ele era o santo do Deus é amor, mas ele é justo, e ele exige a reparação pelos pecados. Você quer garantir que seus entes queridos que já partiram alcancem o descanso eterno? Mencione o primeiro nome deles nos comentários. Vamos rezar por eles juntos, sob o manto de Padre Pio. O dom de ler a alma das pessoas permitia a Padre Pio enxergar o destino final de muitos. Era um dom assustador e maravilhoso. Ele via a glória de quem se salvava e o abismo de quem escolhia o caminho da perdição. Houve um dia em que uma mulher veio à confissão e, após ouvi-la, Padre Pio sorriu com uma alegria radiante. Ele disse: "Vá em paz, minha filha. Eu vi você agora. O céu está esperando por você." Uma confirmação imediata da salvação. Mas havia outros momentos terríveis quando ele saía do confessionário pálido e dizia aos seus frades: "O demônio roubou uma alma hoje. Rezem, irmãos. O perigo é real. Essa urgência deve nos guiar. Não deixe para amanhã a oração que você pode fazer hoje. Não deixe para a próxima semana a confissão que sua alma implora agora. O tempo é o bem mais limitado que temos. Você sente que está protelando sua vida espiritual? Que a preguiça te domina? Quebre o espírito da procrastinação. Escreva agora: Eu escolho Cristo agora. Haja em mim, Senhor." Padre Pio nos deixou a receita para a santidade. Um segredo tão simples que muitos ignoram. A obediência. Obediência ao diretor espiritual. Obediência à igreja. Obediência à regra. Ele era o modelo da obediência, mesmo quando seus superiores o tratavam com desconfiança e crueldade, proibindo-o de celebrar missa em público e de responder a cartas. Ele sofreu em silêncio, pois sabia que a obediência é a prova de fogo do amor a Deus. A desobediência é a raiz de todo pecado. Quando você acha que sabe mais que a igreja, que sabe mais que seu diretor, que sabe mais que a palavra, você está caindo no mesmo erro de Satanás, o orgulho. Padre Pio nos exortava a sermos pequenos, humildes e fiéis às pequenas regras. O demônio não tem medo de quem faz grandes penitências, mas de quem faz as pequenas coisas com grande amor e obediência. O orgulho te impede de pedir ajuda ou perdão? Se você reconhece que precisa se humilhar diante de Deus, escreva: Eu me humilho, Senhor. Usai-me segundo a vossa vontade. O milagre do perfume de Padre Pio é outra manifestação de sua presença espiritual. Quando as pessoas oravam a ele com fé intensa, ou quando ele estava bilocando um aroma de flores, rosas ou tabaco que ele gostava, preenchia o ambiente. Esse perfume, chamado odor de santidade, era um sinal de conforto, um "eu estou aqui" silencioso. Muitos tiveram suas curas iniciadas ao sentir esse perfume. É a prova de que a intercessão do santo é imediata e vibrante. Se você está em uma situação de desespero e precisa de um sinal visível de que Deus está agindo, peça esse perfume. Peça a Padre Pio que te conforte com o odor de sua presença. O alerta de Pio sobre a modernidade. Ele via a velocidade com que o mundo se afastava de Deus. Ele lamentava o tempo gasto em trivialidades e a perda do foco na eternidade. Ele diria hoje: Você está gastando seu tempo naquilo que não te levará para o céu? Você precisa de uma resposta urgente e concreta de Padre Pio hoje? Concentre-se em sua necessidade mais profunda e comente: Mande o sinal, Pai Pio. Eu vos espero. Padre Pio viveu a crucificação em sua própria carne. As chagas eram abertas, sangrentas, causavam dores excruciantes, especialmente nas sextas-feiras. Os médicos não conseguiam explicar o fenômeno. Eram feridas vivas, que nunca cicatrizavam, mas também não infeccionavam. O demônio usava as chagas como motivo de tentação, sussurrando: Deus te abandonou, ele te feriu, desista. Mas Padre Pio transformava a dor em um hino de louvor.
Ele não queria ser curado. Queria mais sofrimento, se isso significasse mais almas salvas. É um mistério profundo. O sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade. É o único meio pelo qual nos unimos intimamente a Cristo, o Salvador. Você tem um sofrimento que te parece insuportável? Padre Pio te ensina a ver a cruz como glória. Diga a Jesus que você aceita a dor por amor. Eu vos dou minha dor, Jesus crucificado. Padre Pio nos deu o segredo da alegria. A alegria não é a ausência de dor, mas a presença de Deus na dor. Ele era um homem alegre, apesar de suas feridas e das agressões demoníacas. Sua alegria vinha da certeza da fé e da comunhão constante com a Eucaristia. Ele era um farol de esperança em um mundo em colapso. Ele nos deixou a promessa: não temais, eu estarei convosco. Sua intercessão é poderosa e imediata. Basta chamá-lo. Basta acreditar. Se você está cansado de lutar sozinho e precisa sentir a presença de Padre Pio ao seu lado, declare sua fé e compromisso. Escreva: Pai Pio, eu sou seu filho espiritual. Guie-me até o céu. A lição final e urgente de Padre Pio. A esperança. Não importa quão escura pareça a noite, a manhã de Deus sempre chega. Não importa quão grande seja o seu pecado, o coração de Jesus é maior. Acredite no poder do perdão. Acredite na força do rosário. Acredite na salvação que Cristo conquistou. E, acima de tudo, não tenha medo do demônio. Ele é apenas um cão acorrentado. O único poder que ele tem é o que você dá a ele através do medo. Quebre o medo agora. Reze, confie e persevere. Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Se você sentiu o chamado de Deus neste momento e quer que Padre Pio te ajude a dar um passo definitivo na fé, comente: eu mudo de vida agora com Pio e com Cristo. O tempo se esgota. A graça é oferecida. Não hesite mais. Seja um general de Cristo, assim como Padre Pio. Vista sua armadura da fé, pegue seu rosário e prepare-se para a vitória eterna. Chegamos ao final desta meditação, mas a oração continua. Para selar essa nossa união em Cristo e garantir que sua alma seja colocada sob a proteção de Padre Pio, deixe seu último amém nos comentários e compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam urgentemente dessa mensagem de esperança e alerta. O sofrimento de Padre Pio não era apenas físico, era uma agonia contínua, um reflexo do estado espiritual do mundo. Ele carregava em seus ombros o peso das almas que se perdiam a cada segundo, a cada pecado cometido no planeta. Essa dor era a moeda de troca que ele usava para negociar com a justiça divina. Certa vez, ele disse que se o mundo soubesse o quanto ele sofria, ficaria horrorizado. Mas o horror era necessário. O preço da salvação nunca foi barato. O demônio sabia disso. Por isso os ataques noturnos nunca cessavam. Não eram apenas barulhos ou empurrões. Eram torturas refinadas, projetadas para esgotar a alma do santo, para fazê-lo duvidar da misericórdia de Deus. Se você sente que energias pesadas e invisíveis estão sugando sua paz, ou que o demônio tem colocado obstáculos na sua vida, escreva agora: pelo sangue de Padre Pio, toda a maldade na minha vida está amarrada e expulsa. O alerta de Padre Pio sobre os tempos finais é claro e aterrorizante. A fé seria perdida dentro dos próprios lares. Ele via famílias inteiras se dissolvendo, não por falta de dinheiro, mas por falta de joelhos no chão. O segredo da perseverança, ele insistia, estava no rosário. Muitos ignoraram essa revelação. Acreditavam que bastava ir à missa de domingo. Mas Padre Pio avisava: o inimigo não ataca apenas nos grandes templos. Ele se instala sutilmente na rotina, na preguiça, no silêncio da oração familiar. Ele via o mundo caminhando para uma escuridão onde a luz da razão seria substituída pela idolatria do próprio ego. E o preço disso, ele chorava, era a perdição de milhões. O cuidado é urgente. Está com medo da crise de fé que atinge sua casa ou seus filhos? Se você crê que o rosário é a arma mais poderosa contra o mal, comente: rosário, minha família, está debaixo da sua capa.
O mais terrível, talvez, fosse seu ministério no confessionário. Para Padre Pio, o confessionário não era um móvel de madeira, mas um tribunal divino onde ele via a alma nua do penitente. Não havia como mentir. Ele conhecia seus pecados antes que você os dissesse. E o peso de saber que muitos se confessavam sem verdadeiro arrependimento, apenas por formalidade, era excruciante. Ele negava a absolvição de forma brusca para chocar a alma, para forçar o retorno à verdade. Ele era o cirurgião espiritual. Sua frieza aparente era, na verdade, um ato de amor desesperado. O perigo de uma confissão sacrílega, ele dizia, era pior do que qualquer doença física. Se você tem alguma culpa antiga que ainda te atormenta, um pecado que você nunca conseguiu perdoar em si mesmo, peça a intercessão de Padre Pio agora e comente: Padre Pio, me liberte dessa cadeia. Havia um caso em que Padre Pio se recusou a absolver um homem que estava escondendo um pecado grave. O homem ficou furioso, saiu resmungando e prometendo nunca mais voltar. Horas depois, esse mesmo homem sofreu um grave acidente. No leito de morte, pediu desesperadamente a presença de um padre. Padre Pio, em bilocação, apareceu e garantiu que ele fizesse uma confissão sincera antes de partir. Foi uma salvação no último segundo. A bilocação era o recurso extremo de Deus para salvar almas que estavam à beira do abismo. Padre Pio aparecia em locais distantes, às vezes para confortar, às vezes para advertir. Você precisa de uma intervenção urgente em uma situação que parece impossível, algo que exige que Padre Pio esteja em 2 lugares ao mesmo tempo, intercedendo por você? Coloque o nome da situação difícil nos comentários e diga: bilocação, por favor. A obediência de Padre Pio à Santa Madre Igreja era absoluta, mesmo quando ele era perseguido e humilhado. Os médicos do Vaticano o estudaram, os bispos o restringiram, mas ele jamais questionou a autoridade. Ele sabia que a Igreja, mesmo com seus erros humanos, era o corpo místico de Cristo. Essa humildade diante da perseguição é uma lição poderosa para os nossos dias, onde a revolta é tão fácil. Ele nos ensinou que a verdadeira fé não se manifesta apenas em milagres, mas na capacidade de suportar a cruz em silêncio e obediência, confiando que Deus tem um propósito até mesmo no abandono. Se você tem sido alvo de perseguição, fofoca ou injustiça, mas se recusa a desistir da sua fé, comente: eu sou humilde, mas minha fé é inabalável. O cuidado com as tentações financeiras era outro ponto de alerta constante de Padre Pio. Ele via a ganância como um portal aberto para a influência demoníaca, pois o amor ao dinheiro corrompe a oração. Ele pedia que as pessoas vivessem com modéstia, confiando na providência. Ele nunca aceitava dinheiro para seus milagres e sempre desviava os fundos para obras de caridade, como a Casa Alívio do Sofrimento. Essa casa não era apenas um hospital. Era um testemunho vivo de que a fé e a ciência podem caminhar juntas, sob a égide da caridade cristã. O verdadeiro milagre, ele dizia, é a caridade feita com amor. Você está lutando contra a tentação da ganância? Ou precisa que a providência divina entre na sua casa para resolver uma crise financeira? Comente: providência divina, entra na minha casa, agora. Padre Pio tinha o dom de ler os corações, mas também tinha o dom da profecia. Ele previu a ascensão e queda de líderes e eventos globais que pareciam impossíveis na época. Uma de suas profecias mais sombrias e menos discutidas é sobre a perda do sentido do sagrado dentro da liturgia, onde a reverência seria substituída pela distração e pelo espetáculo. Ele alertava que, quando a missa deixasse de ser o centro absoluto de adoração e sacrifício, o mundo entraria em colapso moral rapidamente. É um alerta para hoje. Você sente que a missa e a Eucaristia são o centro da sua vida e a sua fonte de força? Declare sua fé na Eucaristia escrevendo: Jesus presente no altar, eu te adoro. O segredo de sua resistência contra o demônio era o seu profundo amor pela Virgem Maria. Ele a chamava de mãe, e a ela confiava sua vida e seus sofrimentos. O escapulário e o rosário eram seus escudos. Ele dizia que se o demônio o atacava com força,
A simples menção do nome de Maria o fazia recuar com terror. O poder da intercessão materna é uma arma que o inferno não suporta. O rosário não é apenas uma oração, é uma meditação sobre a vida de Cristo, guiada pelas mãos da Mãe. É a rota mais rápida e segura para a santidade, mesmo em meio ao caos moderno. Existe alguém em sua vida que você precisa urgentemente entregar à proteção de Nossa Senhora? Coloque as iniciais dessa pessoa nos comentários e peça: Mãe, passa na frente e resolve. Padre Pio via o futuro não como um destino fixo, mas como uma série de escolhas humanas que levavam à bênção ou à maldição. Ele implorava às pessoas que escolhessem a luz agora, antes que fosse tarde demais. Ele dizia: Orai, esperai e não vos preocupeis. Essa frase resume sua teologia: a ação da oração, a virtude da esperança e o abandono total à vontade de Deus. Sem preocupação, a paz. Mas essa paz não era passividade. Era uma paz ativa, que lutava contra o mal e buscava a conversão dos pecadores com ferocidade. Ele era um guerreiro com os braços estendidos em oração. Você está enfrentando uma ansiedade paralisante ou uma preocupação que te impede de viver? Quebre esse ciclo agora, escrevendo: Eu oro, eu espero, eu não me preocupo. O cuidado que ele tinha com os moribundos era lendário. Ele aparecia para eles, em bilocação, para garantir que recebessem os últimos sacramentos e partissem em paz. A hora da morte, ele ensinava, é a batalha final e decisiva. Ele rezava incansavelmente pelas almas do purgatório, sabendo que elas também intercediam por ele. A comunhão dos santos era uma realidade tangível, não apenas uma doutrina. O perigo de morrer em pecado mortal era o que mais o aterrorizava. Ele sabia que o tempo aqui é limitado e que a eternidade é determinada por nossas escolhas finais. O agora é crucial. Você tem um familiar que partiu e cuja alma precisa urgentemente de orações? Escreva o nome dele ou dela nos comentários para que possamos rezar pelo seu descanso eterno. Descansa em paz. Nome. Havia um segredo na sua maneira de aconselhar que assustava as pessoas. Quando alguém pedia conselho, Padre Pio muitas vezes respondia com uma parábola simples ou uma palavra que parecia não ter sentido imediato. Mas dias depois, aquela palavra se encaixava perfeitamente na situação vivida pela pessoa, revelando o conhecimento profético do santo. Ele não dava soluções fáceis. Ele dava a verdade no tempo certo. Ele via o caminho à frente, mas permitia que a pessoa exercesse seu livre-arbítrio, apenas dando um farol para evitar o naufrágio. O alerta estava sempre presente. Se você está esperando uma direção clara de Deus para tomar uma decisão importante na sua vida, comente: Guia-me, Senhor, pelo caminho de Padre Pio. A humildade dele era testada diariamente. A fama dos milagres trazia peregrinos de todo o mundo, mas ele detestava ser o centro das atenções. Ele queria ser apenas um frade, um instrumento nas mãos de Deus. Ele via a vaidade como o alimento favorito do demônio. Aquele que busca a glória humana, ele ensinava, já está perdendo a glória eterna. A santidade floresce no anonimato e no sacrifício silencioso. A pobreza era outro voto que ele levava a sério, apesar das doações que chegavam ao convento. Ele vivia de maneira extremamente simples, usando roupas remendadas e dormindo em uma cela fria. Você precisa de uma dose de humildade para aceitar uma situação difícil que Deus te enviou? Comente: Eu aceito a cruz e me abaixo diante de Deus. O demônio tentava Padre Pio através de visões sedutoras, disfarçado de anjo de luz, ou até mesmo de figuras sagradas, tentando desviá-lo da oração e da penitência. Padre Pio ensinava que é preciso discernimento. Se a visão ou a sensação te traz vaidade, medo excessivo ou te afasta da obediência à igreja, é cuidado. O inimigo está agindo. A verdadeira experiência mística sempre traz humildade e paz, mesmo que envolva sofrimento. O barulho e o terror são táticas demoníacas para nos desestabilizar. Você está confuso ou sob forte pressão espiritual? Peça discernimento. Agora escrevendo: São Miguel, me dê o dom do discernimento.
A batalha era tão intensa que Padre Pio precisava de horas e horas de oração noturna. Ele mal dormia, intercedendo pela humanidade que estava distraída ou dormindo espiritualmente. Ele era um fuzileiro naval na linha de frente do exército de Cristo. Seu sono era sacrificado para que outros pudessem ter uma chance de conversão. Ele dizia que a oração de um só homem pode salvar uma cidade inteira. Imagine o poder de milhões de pessoas orando juntas. O poder é imensurável. Se você se compromete a rezar o terço todos os dias, nem que seja uma dezena, comente: meu terço é minha arma diária. O alerta mais persistente de Padre Pio se referia à pureza. Ele dizia que o ataque mais eficaz do demônio nos tempos modernos seria através da luxúria e da destruição da castidade. A família, ele sabia, era a célula básica da sociedade e o alvo principal do inimigo. Se a família é destruída, a igreja e a sociedade desmoronam. Ele insistia que os jovens deveriam se guardar e que os casais deveriam viver a pureza matrimonial. O perigo da banalização do corpo era um prenúncio do caos. Você precisa de força para manter a pureza ou para proteger sua família dos ataques morais do mundo? Comente: coração de Jesus, protegei a minha família e meu corpo. O segredo de como Padre Pio suportava o estigma por décadas era o seu foco na paixão de Cristo. Ele não via suas feridas como um fardo, mas como uma participação honrosa no sofrimento do Salvador. Ele amava a cruz porque ele amava Jesus. Essa identificação profunda transformava a agonia em êxtase, o sofrimento em mérito. Ele era um altar ambulante. Ele pedia que nós não fugíssemos dos nossos pequenos sofrimentos diários. Eles são nossos estigmas particulares, nossos bilhetes para o céu, se aceitos com amor e paciência. Você está pronto para aceitar um sofrimento que você tem evitado e oferecê-lo a Deus? Escreva: eu aceito minha cruz com amor. Quando Padre Pio estava prestes a morrer, um de seus últimos desejos foi que seus filhos espirituais continuassem a orar, a amar Maria e a viver em caridade. Ele sabia que sua morte não seria um fim, mas uma transição para uma intercessão ainda mais poderosa no céu. O seu legado não é a casa alívio, mas o exército de oração que ele deixou. O agora é o tempo da nossa luta, e ele está lá, diante do trono, intercedendo por cada um de nós que clama pelo seu nome. A salvação é para os persistentes. Se você sente que Padre Pio é seu protetor e intercessor constante, escreva seu nome nos comentários agora e peça uma graça impossível. Padre Pio, me dê essa graça inesperada. Ele via o vazio na alma moderna preenchido por distrações, ruído e superficialidade. O cuidado que ele pedia era para que reservássemos tempo para o silêncio e a meditação. O silêncio, ele dizia, é a linguagem de Deus. É no silêncio que o Espírito Santo pode falar e nos revelar os segredos da santidade. Sem silêncio, apenas ouvimos o mundo. Ele nos alertava contra o ativismo vazio, que faz muitas coisas, mas se esquece da única coisa necessária: a união com Deus pela oração profunda. Você se compromete a desligar o barulho do mundo por 15 minutos hoje para rezar? Comente: vou buscar o silêncio hoje. O poder dos seus conselhos não estava apenas nas palavras, mas na graça que as acompanhava. Pessoas que o visitavam saíam transformadas, mesmo que não tivessem recebido uma resposta direta. A simples presença dele era um exorcismo ambulante. O demônio fugia do local onde Padre Pio estava. A santidade irradia uma força que o mal não pode suportar. É por isso que a devoção aos santos é tão importante. Ela nos conecta a essa força, a essa blindagem espiritual que eles conquistaram na terra. Se você crê no poder dos santos intercessores, comente: santos guerreiros, lutem ao meu lado. Ele tinha visões claras da fúria do inferno contra a pureza sacerdotal. Ele sabia que o demônio faria de tudo para derrubar os padres, pois eles são os distribuidores dos sacramentos. Por isso ele rezava incansavelmente pelos seus irmãos de sacerdócio, pedindo a Deus que os guardasse das tentações da carne e da soberba. O alerta é para que nós, leigos, também oremos pelos nossos padres, pois eles estão na linha de fogo mais perigosa.
O destino de muitas almas depende da santidade deles. Você se compromete a rezar diariamente por um padre específico? Coloque as iniciais do padre nos comentários. Eu rezo por iniciais. Padre Pio ensinava a importância de cumprir o dever do próprio Estado. O pedreiro deve ser santo no andaime. O pai de família, na sua casa. O estudante, na sala de aula. A santidade não é para ser encontrada em grandes feitos heróicos que estão fora do nosso alcance, mas na fidelidade às pequenas obrigações diárias, feitas com grande amor. Este é o verdadeiro segredo da vida espiritual. Transformar a rotina em um ato de adoração contínua. Sem rotina, sem santidade, você consegue ver sua rotina como um caminho para o céu? Comente: minha rotina é meu caminho de santidade. O cuidado com a inveja era um tema recorrente. Padre Pio via a inveja como um veneno lento que corrói a alma e destrói as comunidades. Ele dizia que a inveja é a tristeza pelo bem alheio, e que isso é um sentimento puramente diabólico, pois o demônio se entristece com a felicidade e a salvação humana. O antídoto é a caridade e a alegria pelo sucesso do próximo. Devemos rezar por aqueles que invejamos e por aqueles que nos invejam. Se você sente que tem sido alvo de inveja ou mal olhado, quebre essa maldição. Agora, escrevendo: a inveja seca, a caridade floresce. Padre Pio insistia que devemos amar nosso anjo da guarda e tratá-lo como nosso melhor amigo e confidente. Ele é nosso guia pessoal e protetor dado por Deus. Ele via seu próprio anjo da guarda constantemente e conversava com ele em dialeto. O anjo era seu mensageiro, trazendo notícias de longe e ajudando-o na bilocação. Muitas vezes, ele pedia aos peregrinos que enviassem seus anjos da guarda para avisá-lo da chegada deles, economizando tempo e energia. Você conversa com seu anjo da guarda? Peça a intercessão dele. Agora para uma situação que precisa de cuidado especial. Anjo da guarda, me alerte e me defenda. A caridade de Padre Pio se estendia a todos, mas ele tinha uma preferência especial pelos pobres e doentes. Ele via neles o próprio Cristo sofredor. Ele nunca tolerava a indiferença. Dizia que a pior doença da alma é a frieza, o não se importar com o sofrimento do outro. O exemplo da Casa Alívio do Sofrimento é um testemunho de que a fé deve ser traduzida em serviço concreto. Fé sem obras é morta, ele ensinava. Se você tem um desejo ardente de fazer mais caridade, mas não sabe como começar, comente: Padre Pio, me dê um coração caridoso. O segredo de sua eficácia na oração era a fé inabalável. Quando ele rezava, ele não pedia, ele exigia, com a confiança de um filho que sabe que será atendido. Essa fé não era arrogância, mas a certeza teológica de que Deus honra aqueles que se abandonam totalmente à sua vontade. Ele operava milagres porque acreditava no poder ilimitado de Deus. Ele nos convida a ter a mesma fé ousada, a pedir grandes coisas, pois servimos a um Deus grande. O agora é o tempo de ousar na oração. Você tem um pedido de milagre que parece totalmente impossível aos olhos humanos? Comente seu pedido agora, selando com: eu creio. O perigo de se tornar escravo da tecnologia e das distrações modernas já era previsto por Padre Pio. Ele via que o mundo se tornaria barulhento para abafar a voz da consciência. Ele teria nos alertado para limitar o tempo de tela e aumentar o tempo de oração. A dispersão é a morte lenta da alma. O cuidado é urgente. Se perdemos a capacidade de concentração e reflexão, perdemos a capacidade de ouvir a Deus. E isso é o que o demônio mais deseja. Você sente que a dispersão está prejudicando sua vida de oração? Comente: eu corto a distração e abro meu coração. A história de Padre Pio é, acima de tudo, uma história de esperança. Se um homem tão sofredor, tão perseguido e atacado, pôde alcançar tal nível de santidade, nós também podemos. Ele nos deixou a rota: rosário, Eucaristia, confissão e caridade. Não há mistério, apenas esforço contínuo e abandono.
A salvação está disponível. Ele nos espera no céu, pronto para nos auxiliar em todas as nossas batalhas. Não desista. A luta é longa, mas a vitória é certa para aqueles que perseveram. Se você sente que esta mensagem te deu uma nova força para lutar e não desistir, partilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam urgentemente dessa mensagem de esperança e alerta. O que você testemunhou hoje não é apenas uma coleção de histórias, mas um mapa de sobrevivência espiritual desenhado pelo próprio Padre Pio. Se a sua alma está cansada, se o peso da vida tem tirado o seu sorriso, saiba que essa luta é a prova de que você é importante para Deus, e o maligno investe pesado para te desviar. Mas temos uma promessa, uma arma secreta, a intercessão do santo de Pietrelcina. Padre Pio está agora diante do trono de Deus, com as mãos marcadas pelos estigmas, intercedendo por cada pessoa que clicou neste vídeo, buscando refúgio e milagre. Ele não esqueceu de você. Ele não se cansa de lutar por seus filhos espirituais. Sinta essa paz. Não é uma paz falsa ou passageira, mas a certeza inabalável de que o céu está trabalhando por trás das cortinas para reorganizar sua vida e te entregar a vitória que já é sua por direito de batismo. Não permita que a ansiedade roube a sua esperança. O milagre não demorou. Ele está apenas no tempo de Deus, e o tempo de Deus é sempre o perfeito. É hora de selar esta bênção final. Se você sentiu a presença de Padre Pio e deseja que essa mesma luz e proteção chegue às 7 vidas que você ama, compartilhe este vídeo agora. Escreva nos comentários com toda a sua fé. Minha família está selada e protegida pela graça de Padre Pio. Vamos finalizar com a oração de batalha que Padre Pio nos ensinou com a própria vida. Feche os olhos por um instante, ou fixe o olhar na imagem deste santo poderoso. Meu Deus, pela intercessão poderosa de Padre Pio, eu clamo que o Senhor afaste de mim, da minha casa e da minha família, toda a armadilha e todo espírito de inveja. Que o sangue preciosíssimo de Cristo lave cada cômodo, cada dívida, cada doença. Que toda semente de medo plantada pelo inimigo seja arrancada pela raiz neste instante. Pai, conceda-me a graça de viver sob a sua providência divina, para que nunca falte o pão, nunca falte a saúde e, acima de tudo, nunca falte a fé. Que eu possa caminhar com a humildade e a fortaleza de Padre Pio. Que a proteção de São Miguel Arcanjo nos guarde. Que a Virgem Maria nos cubra com seu manto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Padre Pio está ao seu lado. Inscreva-se no canal para que o poder desta oração continue nos alcançando. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, guardada pelos estigmas de Padre Pio, esteja com você hoje e para sempre. Fique com Deus e até a próxima.